Girassol, Jornal, boa noite, bem-vindos. 26 de agosto de 2024. Destaques para conferir nesta edição: salários na função pública, nova garantia do Executivo depois do alerta de atraso emitido recentemente pela Ministra das Finanças. Crimes de burla. A Polícia Nacional apresentou hoje em Luanda 2 cidadãos. Um deles se fazia passar por efetivo das Forças Armadas angolanas. Falar ainda de saneamento básico. Há preocupação na zona da Samba, bairro da Camuxiba. Algumas valas de drenagem estão tomadas por lixo. Em Pelá, presidente reafirma a necessidade de apoio total à juventude. Presidente João Lourenço disse que o país tem jovens competentes e que podem assumir altas funções no aparelho de Estado. O jornal acontece também com o essencial que marca a atualidade internacional e novidades do desporto. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. O Executivo garante que alguns salários, os salários na função pública em alguns segmentos já estão a ser pagos. Estamos a falar de ordenados referentes ao mês de agosto. O pronunciamento acontece dias depois do alerta de atrasos recentemente feito pela Ministra das Finanças. Entretanto, a Direção Nacional do Orçamento voltou a falar hoje sobre o assunto e disse que as modalidades no que diz respeito à amortização da dívida vai continuar. Na semana passada, a Ministra das Finanças admitiu o risco de novos atrasos salariais na função pública devido à pressão das dívidas e ao atraso na entrada de receitas. No entanto, a Direção Nacional do Orçamento do Estado afirmou que alguns setores já começaram a receber o salário de agosto. Já está sendo pago os salários da função pública, não é? Quer dizer que já tem esse dado. Então, é até boa notícia para se transmitir que o salário da função pública está sendo pago. Sobre a dívida pública, a Direção Nacional do Orçamento do Estado garantiu que o método de pagamento não será alterado no OGE de 2025, em respeito aos compromissos do governo com os credores. Mas é uma matéria que terão cá os meus colegas da área da unidade de gestão da dívida que mais poderão se pronunciar. Mas, em princípio, a dívida vai sendo paga todos os anos, tanto os internos como a dívida externa. António dos Santos afirmou que o Orçamento Geral do Estado de 2024 está a ser executado sem grandes problemas e que o orçamento do próximo ano deve seguir a mesma tendência. Não temos tido muitas questões relevantes, né, relativamente ao respeito da execução do orçamento. Perspectiva 2025, neste momento já estamos na fase de preparação do orçamento. Apresentamos o seminário de preparação e elaboração, já está publicado, né, as instruções de elaboração do orçamento de 2025. Ela engloba um conjunto de despesas, a execução do OGE. Nesse conjunto de despesas foram programadas, elas têm que ser pagas. Elas estão a ser pagas. Quando eu digo que não temos tido grandes constrangimentos, estamos a tentar dizer que aquilo que foi programado estão sendo executados. Vale lembrar que a Ministra das Finanças, Vera Davis, havia alertado sobre possíveis atrasos nos salários da função pública devido à pressão das dívidas durante a 4ª reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. Há reclamações na Universidade Agostinho Neto. Em causa estão os resultados da primeira chamada dos exames de acesso. A maioria dos candidatos não concorda com as pautas publicadas. Justiça! Justiça! As razões são várias. Somos jovens à procura de oportunidade para estudar e simplesmente a UANI faz isso conosco. Por favor, estamos a pedir justiça! Mas todas apontam para uma suposta falha no sistema criado para o lançamento das notas. E nós já sabemos que estamos aqui por erro do sistema. E o que é que garante que novamente fazendo a correção deste mesmo exame, por vanda de novamente um sistema, é que nós vamos ter acesso aos nossos resultados? Para os candidatos não admitidos por via dos exames de acesso à Universidade Pública Agostinho Neto, não são verdadeiras. Eu, particularmente, na primeira pessoa, garanto que aquele resultado que se encontra neste site
é de 0,804 valores. E eu lhe garanto na primeira pessoa, pelas minhas competências técnicas, aquela nota não é minha. E bem sei que foi um erro técnico cometido pela metodologia de correção utilizada. E tem pessoas que passaram com 10 valores e tem pessoas que ficaram com 11. E a minha variante, a prova que eu fiz, tinha uma pergunta: qual é o plural de leão? A resposta toda a gente sabe que é leões. Mas eu no sistema tive 0, não é possível. Não é possível, não pode. Isso é uma injustiça. Para esta outra candidata, que já vem tentando o processo há mais tempo, o martírio parece estar longe de acabar. Eu me inscrevi na UAN o ano passado e não consegui fazer a prova porque atrasei por cerca de 10 minutos. Não me permitiram fazer a prova e simplesmente esperei mais um ano. Me inscrevi novamente este ano em 2 opções, comunicação social e direito. E tive uma prova muito boa, eu saí muito feliz da sala porque saí convicta com, na média, pelo menos na minha expectativa, 18 valores eu teria. Passou-se apenas 3 dias. A UAN disse que ia divulgar os resultados hoje, na segunda-feira, mas os resultados foram divulgados na sexta-feira. Quer dizer, nota-se que foi tudo rápido. E eu tive uma média de 6.400. E eu garanto que essa não é a minha nota. Sobre as várias inquietações dos candidatos, a reitoria da Universidade Agostinho Neto justificou que nada tem a ver com a falha apontada no sistema. Acho que não podemos falar em falha no sistema, porque é um sistema que nós usamos já há mais de 5 anos, que tem sido melhorado. Eu penso que qualquer situação que nos for colocada, nós vamos analisar, como já aqui o dissemos, e eventualmente, alguns casos, poderá decorrer mesmo da má preparação ou inadequada dos candidatos, também alguma dificuldade no preenchimento da folha de resposta, e então penso que a situação poderá estar mais ligada à falta de preparação ou inadequada preparação dos candidatos e não tanto o sistema. Entre os mais de 10 mil candidatos submetidos aos exames de acesso, apenas 2.551 foram admitidos e quase 8 mil foram reprovados. Sobre a taxa cobrada de 5 mil kwanzas para revisão de nota, que os candidatos reivindicam igualmente, a reitoria explicou. Cobertos pelo Decreto Presidencial 124/20, que regula as taxas e emolumentos a serem cobrados pelas instituições de educação e ensino, nós estamos então a praticar essa taxa de 5 mil kwanzas para a revisão de prova, então somente para esse efeito. Mas vale aqui recordar que pode eventualmente existir outro tipo de reclamação que não é passível de cobrança. Os cursos de Direito e Contabilidade e Auditoria foram os que obtiveram a nota mais alta de 19 valores. 0 foi a pontuação mais baixa. 2 cidadãos acusados de crimes de burla foram hoje apresentados pela Polícia Nacional aqui em Luanda. Um dos detidos se fazia passar por efetivo das Forças Armadas angolanas. Ao todo, os acusados terão enganado as vítimas em valores que rondam os 38 milhões de kwanzas, com falsas promessas de vagas de emprego. Foi também apresentado hoje um suposto autor do roubo de 22 computadores da Universidade Católica de Angola. Foram mais de 300 pessoas de diversas províncias que foram burladas com falsas promessas de emprego na Polícia Nacional e no Serviço de Migração Estrangeiros. A fraude teria resultado num prejuízo estimado em 38 milhões de kwanzas recebidos pelo burlador. Uma das vítimas, uma jovem que preferiu não ser identificada, revelou que entregou 150 mil kwanzas ao burlador, além de 5 mil kwanzas para a suposta abertura de uma conta bancária. Depois de notar que a demora era tanta e por se tratar de uma burla, exigiu reaver o seu dinheiro. Desde fevereiro que eu dei o dinheiro e era supostamente para entrarmos em março ou abril, e muita demorosidade, né? Muita desculpa nos telefonemas dele, não, aguarda, não sei o que, essa coisa toda. Então eu disse, né, no senhor Laureano, eu vou aguardar até dia 15 do mês passado, né, do mês de julho. Só vou querer já meu dinheiro, já não quero mais
isso, porque eu já senti que isso mesmo é uma burla. Segundo as vítimas, o suspeito utilizava várias justificativas para atrasar o processo de colocação, incluindo alegações de procedimentos administrativos ou exigências adicionais, o que fazia com que muitos entregassem ainda mais dinheiro. Fui depositando 200 mil kwanza na conta dele. Sim, então por aí aguardamos o ano passado, de mês de setembro, aguardando, nos dando sempre aquela pausa, aguarda, até que chegou o ano a acabar e até esse ano estamos aqui sempre aguardando, sempre nada de melhor que estamos a ver. De acordo com o intendente Quintino Ferreira, o suspeito fazia parte da Polícia Nacional, mas foi expulso por má conduta e já esteve envolvido em casos de burla e roubo de viaturas nos anos de 2017 e 2018. E o indivíduo em questão também utilizava viaturas topo de gama, Lexus, essas viaturas alugadas em renta-car, para poder dar credibilidade sobre a sua posição e as vítimas facilmente dar este valor. Na província de Benguela, no mês de setembro, chegaram de lá mais de 20 senhoras, porque ele mesmo alegou que já era o momento para fazerem a recruta e tinham de vir para a província de Luanda. Cá chegaram e até hoje ainda não se fez nada. Na província do Ambo temos identificadas 100 vítimas até o momento. Também já passava-se como um advogado estagiário. Tudo isso era para dar prestígio à sua posição e conseguir obter valor retirado das pessoas. Além do desmantelamento da rede de burlas, a Polícia Nacional também deteve um jovem estudante da Universidade Católica de Angola suspeito de furtar 22 computadores da instituição. Em outro caso, um homem foi também detido por se passar falsamente por um agente das Forças Armadas angolanas. O suspeito utilizava uniformes oficiais como fardamentos apenas para exibição. E em Benguela, a Polícia Nacional deteve um cidadão de nacionalidade chinesa que tinha em posse mais de 60 máquinas de jogos ilegais e retenção de moedas metálicas no valor de 400 mil kwanzas. São mais de 400 mil kwanzas em moedas metálicas apreendidas do cidadão chinês que, através destas máquinas, mais de 60 apreendidas em posse do estrangeiro, distribuídas em vários bairros da periferia da cidade de Benguela, que movimentava voltadas somas de dinheiro com os jogos considerados ilegais. Procedemos à detenção do cidadão de nacionalidade chinesa, Yong Leo, que está aqui conosco, e a apreensão de 68 máquinas de jogo de sorte e azar, como se costuma dizer, bem como a apreensão em moeda de mais de 300 mil kwanzas de moedas metálicas e mais de 1.200.000 kwanzas de moedas em notas de 2.000, 5.000 kwanzas, 500 e 200.000 kwanzas, que esses cidadãos praticavam a atividade particularmente no bairro dos Navegantes. De acordo com o comandante municipal da polícia em Benguela, durante a operação, o cidadão chinês tentou, com resultado frustrado, subornar os agentes em operação com 6 milhões de kwanzas para abafar a prática de jogos ilegais. Na abordagem aos cidadãos, o mesmo prometeu que deixassem as máquinas o valor, no sentido de que em troca receberiam 6 milhões de kwanzas, o que foi prontamente negado. E, portanto, aqui também tem esse elemento da tentativa de suborno aos agentes. Portanto, isso é uma coisa que nós gostávamos de sublinhar, porque, afinal, temos agentes exemplares e, tal como costumamos a dizer, os agentes exemplares na polícia são a maioria. E esse é um exemplo vivo de que temos que continuar a blindar os nossos agentes com aquilo que são os princípios da atuação policial e as regras deontológicas que regem a nossa atividade. No município de Benguela, várias destas máquinas estão espalhadas em pequenos estabelecimentos comerciais e nos mercados informais. Nos próximos tempos, o trabalho da polícia estará voltado à apreensão das mesmas. Relativamente a essa exploração ilegal de jogos e retenção de moeda, ainda vai continuar. Nós temos bem avançado um conjunto de diligências já efetuadas, apenas para comprovação, para que nos próximos dias possamos proceder a outras detenções, a outras apreensões e devolvermos a moeda ao circuito formal da atividade comercial, que é aí onde ela deve continuar a estar, e termos uma atividade comercial que seja feita de forma legal por todos, sem exceção de ninguém.
O cidadão de nacionalidade chinesa já foi entregue ao Ministério Público para os procedimentos legais. O presidente do MPLA reafirmou hoje a necessidade de contínua aposta na juventude e disse que o país tem jovens em altura de assumir altas funções no aparelho de Estado e até mesmo à presidência da República. João Lourenço falava na abertura da reunião com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido, que teve lugar hoje aqui em Luanda. 2.700 militantes participaram do encontro nacional do presidente do MPLA com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido. Este encontro acontece depois da realização das assembleias de balanço e renovação de mandatos das estruturas de base do MPLA. Ao tomar a palavra, o líder dos camaradas lembrou que no contexto de grandes desafios e mudanças históricas, os jovens angolanos têm se destacado por sua capacidade e preparo para assumir papéis importantes no governo e no partido. Sem mencionar o termo sucessão, João Lourenço recordou o exemplo de José Eduardo dos Santos, quando em 1979, com apenas 37 anos, foi chamado para assumir a liderança do país e do MPLA. Recuemos ao longínquo ano de 1979, quando naquele momento difícil que os angolanos viviam pela perda do camarada presidente Antônio Agostinho Neto e enfrentando invasões militares de forças externas, o MPLA, mesmo naquele momento difícil, confiou a direção dos destinos do país ao camarada José Eduardo dos Santos, um jovem, na altura, com apenas 37 anos de idade. Vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens, prepará-los e dar-lhes todas as oportunidades de ascenderem até onde suas capacidades permitirem, inclusive para a assunção do mais alto posto de Presidente da República. Por outro lado, o líder dos camaradas lamentou o jogo de influência que ainda impera no seio do MPLA, situação que o João Lourenço quer ver corrigida. É que nas ocasiões em que precisamos de preencher vagas nas direções do partido, nos mais diversos escalões, até o Comitê Central, muitos destes camaradas são preteridos a favor de outros, que com jogos de influência, a favor de outros, que com jogos de influência, amparados por alguns que já são membros da direção, acabam por conseguir, de forma desmerecida, as vagas por preencher. Esta situação deve ser sempre denunciada e corrigida, pela necessidade de haver maior lisura, honestidade e justiça nos processos de renovação de mandatos em todos os escalões da hierarquia do partido. No encontro nacional que decorreu sob o lema Todos para as bases, todos para as comunidades, o líder do MPLA sublinhou que a luta pela emancipação da mulher e pela igualdade do género em Angola é um facto e não apenas uma mera intenção. As mulheres angolanas vêm ganhando de forma visível o seu espaço de influência e participação na nossa sociedade. Caros camaradas, muitos dos nossos jovens angolanos deram provas de estar preparados para ocupar importantes funções no aparelho do partido e do Estado. A reunião com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido, que sustenta o governo, serviu essencialmente para apurar as preocupações de base e alinhar estratégias que visam uma maior aproximação da ação política nas comunidades, prioridade sublinhada pelo presidente do MPLA durante a reunião desta segunda-feira. Ao todo estiveram representados 60 mil CAPs de todo o país. O centro de conferência de Belas foi pequeno para albergar o número de primeiros secretários dos comitês de ação do partido, provenientes das 18 províncias do país. Os militantes do MPLA consideram
o discurso do presidente do partido, orientador e bastante congregador. A avaliação que eu faço é que o presidente mencionou o nosso trabalho como jovens. Nós precisamos nos unir mais, há lacunas que precisam ser melhoradas no nosso partido, mas nós estamos a trazer resultados, nós estamos a trazer trabalho. Mencionou sobre o empoderamento feminino, nós temos trabalhado imenso de formas que construamos um país bem mais desenvolvido e progredido e estamos aqui à procura de melhorias e soluções sempre. O MPLA sempre teve quadros capacitados para exercer um bom trabalho. A partir do momento que nós fizemos a seleção dos membros que vão ser eleitos e reeleitos primeiros secretários, estes sim já apresentam um leque de formações profissionais e que podem sim dar respostas à nova divisão administrativa. O nosso presidente olha sempre para a juventude, uma parte para a juventude e também aquilo que é o género. Pronto, a juventude está capacitada para assumir estes desafios. Temos muitos jovens hoje no aparelho de Estado, bem como nas administrações, e têm feito um bom trabalho de gestão. E precisamos que o presidente olhe sempre para os jovens, é uma boa iniciativa do líder e esperamos que aquilo que nos foi dado para devemos honrar e trabalhar com zelo para que façamos do partido mais forte, né? E desenvolvamos também outros jovens e a sociedade assim em geral, e o próprio país também. Temos que ter mais justiça na gestão de quadros, temos que ir ao encontro daqueles que verdadeiramente no dia a dia exercem o seu papel, como militantes do partido, como militantes que estão ao pé do povo, que não abandonam o povo, que estão ao pé deles e que têm competências e tecnocracia para o efeito. Por isso, nós precisamos de pôr os quadros certos no lugar certo. E essa é a crítica que o Presidente faz, e com toda a razão. Quer em sede do Executivo, como em sede do partido. Nós temos que ter justiça na forma de enquadrar as pessoas. Nós não podemos aceitar que os amiguismos e algum nepotismo se entrem no seio do partido e que depois as pessoas que no dia a dia fazem o seu melhor não tenham espaço de intervenção. Este encontro serviu também para passar em revista as principais preocupações dos militantes de todo o país. No plano interno, destaque para a falta de identificação de alguns militantes do partido. Os militantes do MPLA carecem de algumas situações, no caso, por exemplo, da emissão dos seus cartões. Que recomendou-se nas assembleias que houvesse incremento desse tipo de exercício. Unidade, coesão e diálogo interno. Só olhando para a província do Mochico, de onde eu venho, temos várias preocupações. Dentre elas, as vias de comunicação, a situação social, o problema de energia elétrica, questões de habitação para a juventude, porque nós construímos uma centralidade, precisamos que haja a segunda fase, porque as casas não chegam para todos. No fim do encontro, os primeiros secretários dos comitês de ação do MPLA receberam das mãos do presidente João Lourenço certificado de participação deste primeiro encontro nacional. E este é o assunto do dia, sobre o qual vamos conversar a seguir com o Dr. Comelho da Rosa. Bem-vindo, doutor, para o momento que se impõe de análise desta reunião, que, como já disse, marca o dia com um discurso forte do presidente do MPLA. Inicialmente, qual é a leitura que se pode fazer daquela que foi a intervenção do presidente João Lourenço, essencialmente focada, entre outros destaques, para a juventude? Boa noite, Simeão. Boa noite aos telespectadores da Girassol. De facto, foi um dia em cheio, em termos político-partidários. O presidente João Lourenço dirigiu-se não só, como normalmente faz, não só aos militantes do seu partido, mas também à nação. E do discurso que fez, mostrou que está atento não só às bases, a toda a vida interna do seu partido, como um pouco por aquilo que se passa a nível da governação, a nível da sociedade, da economia, da política. Acho que foi interessante desse ponto de vista. Dr. Comelho, o Presidente destaca particularmente o facto do país, no seu entender, ter jovens capazes de assumirem altas funções no aparelho do Estado, e deixa claro que há jovens que até podem mesmo assumir o cargo do Presidente da República. Cita um exemplo do ex-presidente, José Eduardo dos Santos, que assume a liderança do país quando na altura ainda tinha apenas 37 anos. Exato.
Que leitura é que se pode fazer dessas palavras do Presidente? A primeira leitura é que o Presidente João Lourenço sinaliza que, primeiro, está atento à juventude, confia na juventude angolana. Isto é extremamente importante, é relevante. Depois, sinaliza também que o seu mandato é normal, é regular, também está atento a isso, e pretende que o país e o partido funcionem com normalidade. Quando sinaliza para os jovens, aponta para os jovens, na verdade está a querer passar uma mensagem para a grande maioria da população deste país, que é jovem, que precisa de se rever com a liderança. Muitas vezes temos esse problema, as lideranças não falam a mesma língua que compreendem os administrados, os jovens que são a maioria, e quando o Presidente João Lourenço diz isso, diz um pouco mais do que aquilo que acabou por vir a público. Quando cita o exemplo do Presidente José Eduardo Santos, tinha 37 anos na altura, e nas condições, tal como referiu o Presidente João Lourenço, as condições em que ele assume a liderança do país e foi do país, só mais tarde assumiu a liderança do partido, está também a dizer que nós temos jovens, e temos aí muitos casos, ou alguns casos de jovens que têm dado cartas, têm mostrado que valem, não só a confiança de quem lidera o país, mas também da própria sociedade. Há uma leitura particular que se pode fazer deste facto do Presidente João Lourenço ter citado José Eduardo dos Santos? Acho que é o maior exemplo que temos de um jovem assumir responsabilidades ao mais alto nível. Né? Aos 37 anos, o Presidente José Eduardo Santos, na altura, já tinha assumido cargos de relevância no aparelho do Estado. Nós hoje temos alguns jovens que já vão assumindo esses cargos com responsabilidade e com grandes créditos, não só a nível nacional, como a nível até internacional. Portanto, nós temos hoje todo o cenário montado para que, quer os compromissos assumidos pelo MPLA, nomeadamente a questão do Congresso da JMPLA, depois o Congresso Extraordinário, marcado para dezembro, do partido, ter todo o cenário montado para que haver uma transição, né, normal a nível da liderança do partido, a coisa se faça de forma pacífica, tranquila e que seja, como nós jovens nos revemos nisso, que seja um jovem a assumir a liderança do país. Doutor, vem aí o Congresso em dezembro, com este discurso do Presidente João Lourenço, o que é que se pode adivinhar? Bom, não vamos adivinhar. Simeão, permita-me. O que é que acontece? A política é feita disso. Tudo bem que existem surpresas, mas o quanto mais pudermos evitar as caixinhas, as jogadas de rasteiras e tal, melhor. A previsibilidade ajuda as instituições, ajuda inclusive a tranquilizar as populações, os mercados, e essa postura do Presidente João Lourenço é a mais adequada, é a mais assertiva neste momento, porque começaram a surgir várias correntes, várias vozes, inclusive que ele faz referência neste discurso que fez hoje de manhã, faz referência a isso, e era importante também sinalizar isso, que há estabilidade, há serenidade e há inclusive já indicadores que lhe permitem hoje, com as variáveis certas, indicar mais lá para frente quem será o próximo a liderar o MPLA e o país. É um discurso que se acha consensual, tendo em conta a dimensão do que é o MPLA? Bom, essa pergunta nos remete ao seguinte. O Presidente João Lourenço faz um discurso, reúne-se com os secretários dos CAPs. Os CAPs são a organização de base, que está mais lá embaixo, tal como referiu, são os alicerces dessa grande infraestrutura político-partidária que é o MPLA. São aí a volta de 60 mil CAPs pelo país e neste encontro estavam representados, os 60 mil estavam representados com 2.700 secretários. Ou seja, o MPLA mostra que tem capilaridade, a liderança mostra que controla este universo, digamos assim, de militantes, e esta mensagem, quando é passada por este canal,
na verdade, quer-se fazer chegar a mensagem a todos os cantos de Angola, a todos os lugares em que o MPLA está, e nós sabemos que o MPLA está em todas as partes, em todos os cantos desta Angola grande que nós conhecemos. Podemos projetar o 2027 dentro do que foi este discurso? Eu acho que seria um tanto prematuro falar já assim de 2027. Nós temos o Congresso, tal como referimos já, temos o Congresso Extraordinário de dezembro deste ano. Temos ainda também o Congresso da Jota, que é um evento importante, que é importante não esvaziarmos, digamos assim, o que aí vem em termos de Congresso da Jota-MPLA, porque é uma organização importante, uma organização social importante do MPLA, mas também não devemos esgotar com esse discurso, esvaziar o efeito do Congresso de dezembro, porque, na verdade, o conteúdo do discurso do presidente João Lourenço hoje tocou em algumas situações que não são tão positivas a nível da organização interna do partido, inclusive citou situações de compadrio, de alguma injustiça, exatamente, alguma injustiça na hora de se proverem os cargos no aparelho do Estado. Quer-me parecer, aí sim posso arriscar, quer-me parecer que isto sinaliza algumas alterações já para dezembro a nível da estrutura do partido. Na perspectiva de não haver, de facto, renovação de mandatos? Não. Renovação de mandatos, não sei se... Acho que também permita-me agora aproveitar. O processo de renovação de mandatos a nível do partido começou em maio. Foi feito em maio, a nível dos CAPs, né? Foram renovados os mandatos dos órgãos sociais e esse processo também permitiu à liderança do partido tirar eleições. Tanto assim é que esse discurso que o presidente João Lourenço faz hoje é, no fundo, o resultado das lições que advieram deste processo de renovação de mandatos que aconteceu em maio. Ou seja, a liderança do MPLA está em condições de, como já indicou mesmo para dezembro o Congresso Extraordinário, está em condições de ir para esse Congresso com os elementos todos para tomar as decisões que se recomendam nessa altura e aí sim, a partir de dezembro, apontar para 2027. Dr. Comeio, muito obrigado. Vamos agradecê-lo por este breve momento de análise. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E continuamos a informar. A Organização Feminina da UNITA está em processo de mudanças. Este é também um assunto em destaque nesta edição do Girassol Jornal. A entrega de candidaturas à presidência terminou nesta segunda-feira. Até o momento, 3 mulheres formalizaram as suas candidaturas à presidência nacional da Liga da Mulher Angolana, Lima, a organização feminina da UNITA. Esta eleição regular tem em vista a definição da liderança e as diretrizes da Lima para os próximos anos. Etina Capapelo, Maria Chivemba e Cesaltina Kulanda são as pré-candidatas à cadeira da Lima, que atualmente liderada por Helena Bell. É uma candidatura que vai trabalhar com mulheres sem distinção, vai velar pela mulher jovem, vai velar pela mulher mais adulta, pela mulher média, em suma, todas as mulheres sem distinção. Que hoje a mulher constitui um número elevado da nossa sociedade e não só. Então todos os projetos devem ser virados para a mulher para que de facto consigamos construir uma sociedade como deve ser. Quem constrói, quem forma mulheres, automaticamente está a formar uma sociedade. A deputada Ana Vitangolo destacou a importância crucial da participação das mulheres nos processos democráticos, incluindo a instituição das autarquias em Angola, para além da consolidação de uma estratégia robusta para as eleições de 2027. No âmbito daquilo que é a linha estratégica da UNITA, do partido, e também naquilo que hoje é o debate a nível internacional do papel da mulher nos processos democráticos, nos processos eleitorais, e temos o desafio da participação da mulher. A Lima vai também debater da participação da mulher na institucionalização das autarquias, onde ela não deve só aparecer como mera espectadora, mas partícipe, autarca, candidaturas de mulheres a autarquias, uma forma de governar diretamente para as comunidades, e as mulheres têm esse dom de governar para todos, e ainda, com certeza,
a Lima tem o desafio de traçar estratégias de como vai participar no processo eleitoral de 2027. A Lima realiza no próximo mês de setembro o seu 5º Congresso Ordinário. A organização feminina foi fundada em 18 de junho de 1972, durante o período de luta pela independência de Angola. A eleição em Congresso da futura Presidente Nacional da Lima vai decorrer sobre o lema 2024, ano da mobilização nacional para as autarquias. E a aproximação do período chuvoso é motivo de preocupação para os moradores em algumas zonas de Luanda. É o caso do bairro Camuxiba, na Samba, onde algumas das principais valas de drenagem estão tomadas pelo acumulado de lixo. A elevada quantidade de lixo nas valas de drenagem, numa altura em que se aproxima a época chuvosa, deixa moradores da Samba, mais concretamente do bairro da Camuxiba, muito preocupados. Conforme estão a ver, né? Está cheio de lixo e também principalmente com a doença, isso traz praticamente doença mesmo. E eu tenho visto as crianças muitas vezes têm brincado também aqui. E quando a vala está cheia, tem aquela tendência de água ter saído para fora, né, da vala. A rua toda fica com a água através do lixo. Conforme está mesmo a ver, está cheio mesmo. E para mim está mesmo muito mal, porque isso traz mesmo doença. Moradores tão conscientes que devem deitar o lixo nos contentores, embora haja menos contentores do que o necessário, e também estão conscientes que ao deitar todo o tipo de resíduos para as valas de drenagem, fazem destas infraestruturas focos de contaminação de doenças. Não é o governo que suja essa vala. É a nossa população, nós sujamos a vala. Essa é a vala da Camuxiba, que como estamos chamando aqui da Samba. Essa vala aqui, se nós tivermos cuidado amenizadamente, fazer sempre manutenção, diariamente ou mensalmente, queremos que a casa aqui na Samba não será sabodada toda com a chuva, não serão inundadas. Vou dizer isso: paludismo, malária, muita doença. São doenças, é doença que causa aqui isso. O mais velho da vida vive no bairro da Camuxiba há mais de 30 anos e disse que não há melhorias no saneamento básico na zona e que todos os anos têm problemas de morte quando chega a época chuvosa. Tempo chuvoso, enchimento das valas, vale fechado, não consegue passar a água. Gripe já criada, mosquitos já criados, baratas a fazer vida na vala, lixos como escombro da vida. Tudo isso é uma causa justificada mesmo, que a vala tem que ser passa a ser limpada às 6 em 6 meses, ou seja fechado conforme os decretos feitos, de que a vala já não está em funcionamento a nível da província. É uma vala que já está anulado e que essa aqui, os nossos governantes ou os nossos governadores tinham que olhar para essa vala. Esta vala às vezes passa 1 ano para ser limpada. Aí diz que limparam o ano passado até se a vala está cheia. A nossa equipa de reportagem contactou a administração municipal da Samba, mas não obtivemos quaisquer esclarecimento, uma vez que a época chuvosa tradicionalmente começa a 15 de setembro. Mais uma vítima do acidente de aviação ocorrido na última sexta-feira na Huila acabou por perder a vida. As autoridades atualizaram o total de mortos para 15. Ainda continuam internadas 5 pessoas, algumas delas em estado grave. Morreu este domingo mais uma vítima do acidente de sexta-feira nos arredores da cidade de Lubango, quando um caminhão contentorizado e um Toyota Yaris que fazia o serviço de táxi chocaram. O diretor do Serviço de Urgências do Hospital Central, Aurélio Joaquim, disse que o paciente de 22 anos tinha um traumatismo craniano e estava desde o seu internamento em estado crítico. Este doente, quando deu entrada no hospital, foi na sexta-feira. No conjunto de todos desses 10 doentes, era um doente que os familiares identificaram como tendo aproximadamente 22 anos de idade, masculino, que era, como já disse, um traumatismo crânioencefálico grave, hemorragia subaracnoideia Fischer 2 e marcada edema cerebral.
daquilo que foi a avaliação médica na escala de Glasgow, estava com 1 ponto na escala de Glasgow, e já com evolução praticamente em morte cerebral, e conseguimos apenas mantê-lo até ao domingo, quando acabou por evoluir para óbito. O médico adiantou que 5 dos feridos do acidente continuam internados, 3 dos quais em estado grave. Neste momento temos 5 pacientes internados, né? Como eu lhe disse, né? Fundamentalmente a nível dos cuidados intensivos, a nível dos cuidados intensivos, área de cirurgia geral e ortopedia, né? Do ponto de vista daquilo que é o estado clínico, podemos dizer que neste momento estão estáveis, né? Mas normalmente os quadros de doentes politraumatizados são bastante traiçoeiros. E o número de mortos do sinistro foi atualizado pelas autoridades para 15, já que, segundo o porta-voz da comissão criada pela administração municipal, inicialmente não tinham sido contabilizados os corpos de 3 crianças. A comissão pôde apurar que foram num total de 20 vítimas. E dessas 20, 10 completamente carbonizadas e 3 com a morte intra-hospitalar e 2 morreram ao longo do caminho para o hospital. Dizer que o número foi atualizado dentre os mortos e deste número contabilizamos cerca de 3 crianças, sendo que uma delas será sepultada amanhã. Zacarias Chicunga disse que 5 corpos já foram identificados e que para os restantes 10 que estão carbonizados, o processo de identificação deverá ser concluído em 15 dias. E houve necessidade de ter um encontro hoje entre as famílias afetadas e também os médicos legistas. Da informação que foi passada no período da manhã aos médicos legistas, o médico fez menção de que o período de identificação dos corpos é de aproximadamente 15 dias, o mínimo, ou pode ser mais, pelo que acalentou as famílias a terem a devida paciência, de modo a que possamos realizar um funeral condigno para os nossos entes queridos. Os corpos das primeiras 3 vítimas do acidente vão ser enterradas esta terça-feira no Lubango e na localidade do Oque, em cerimónias privadas. A previsão de crescimento da economia angolana voltou a ser revista em alta pela consultora Oxford Economics, que antecipa uma expansão de 2,9% este ano. Segundo a consultora, a previsão é sustentada pela subida da produção petrolífera para 1,17 milhões de barris dia. Os analistas do departamento africano da consultora britânica Oxford Economics reviram em alta a recuperação da produção petrolífera como elemento econômico deste ano de 2,3% para 2,9%. Com base nos últimos números da evolução da produção de petróleo em Angola, que é o segundo maior produtor da África subsaariana, a consultora estima que com a entrada em funcionamento dos novos poços, prevista para este ano, vai permitir que a produção dê um salto maior. Com isto, os consultores prevêem que a produção petrolífera aumente 3,2% para 1,13 milhões de barris diários em 2023 e 1,17 milhões de barris dia em 2024. As previsões apontam igualmente que a produção se mantenha estável nos 1,17 milhões em 2025. Com uma produção de 34,8 milhões de barris só no mês de junho, Angola arrecadou para os cofres do Estado 714,3 milhões de kwanzas, uma redução de 20% comparado ao mês de maio, quando na altura, segundo os dados do Departamento de Estatística de Finanças Públicas do Ministério das Finanças, o barril de petróleo em junho foi comercializado no valor de $81,30 contra os $87,69 do mês anterior. Contagem regressiva para o Censo Geral da População e Habitação. O processo de contagem arranca no próximo mês em todo o país, depois de ter sofrido um adiamento forçado pela necessidade de aprimoramento de aspectos de ordem técnica e organizativa. A nossa equipa passou hoje por alguns pontos de Luanda para apurar o nível de preparação dos municípios. Faltam 24 dias para o início do processo de recontagem da população angolana. Enquanto os agentes recenseadores, identificados pelos trajes laranjas, se preparam para percorrer todo o território nacional, os cidadãos compartilham as suas experiências e preocupações sobre o censo. Das comunidades. É importante que haja, por parte da comunidade, sinceridade, não é?
trazer, portanto, aos agentes recenseadores informações credíveis, de modo a que possamos ter os dados concretos daquilo que é a realidade de Angola. Alguns cidadãos expressaram conhecimento sobre a importância do censo, destacando como uma oportunidade para o governo direcionar melhor suas políticas e investimentos. É bom porque a maior riqueza que um país tem é o seu povo, os recursos humanos. Mas é necessário que se culmine os recursos humanos, não é, com o nível de oportunidades, a realização dos programas públicos, não é, para a inserção dos jovens, as escolas, acesso aos hospitais. No entanto, foram também apontados desafios que o governo poderá enfrentar após o levantamento dos dados. Entre as principais preocupações estão a alocação justa dos recursos e a necessidade de melhorias em serviços básicos nas comunidades, sobretudo as mais distantes. É importante que os inquiridores, portanto, procurem saber, para além de contar, procurem saber as famílias quais são as suas principais preocupações, as suas principais necessidades. Porque é só com estes dados que, portanto, o governo saberá exatamente o que as suas populações necessitam, o que as suas populações passam, quais são os principais problemas que assolam à população. Os cidadãos da província de Luanda mostram-se sensibilizados para o Censo Geral da População, que arranca no próximo dia 19 do mês de setembro. Aqui no Sambizanga, concretamente no bairro da Madeira, os moradores dizem terem as condições em casa criadas para a recepção dos inquiridores. Estamos sim preparados. Temos as nossas documentações em dias e estamos prontos a receber os recenseadores. Sim, estou a escutar, mas não sei quando é que inicia. Como já estou a escutar essa notícia, para mim não vai ser surpresa. A recontagem, que será ao longo de 30 dias e que vai envolver mais de 92 mil profissionais, vai abranger os 164 municípios, 562 comunas, distritos, bairros e aldeias das 18 províncias do país, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. A venda ao longo dos caminhos de ferro de Luanda, as vendas diminuíram com as obras em curso na rota Bungo-Estação da Baia. Os municípios pedem agora mais iluminação no trajeto. O melhoramento das estações de comboios, a sinalização, o serviço de telecomunicações e o levantamento de muros são alguns dos trabalhos que visam mudar a imagem dos caminhos de ferro de Luanda. Trabalhos que saltam à vista de quem de segunda a sexta-feira recorre a este serviço de transporte rápido e econômico. A venda ao longo da linha férrea diminuiu e as infraestruturas são de encher os olhos, dizem os passageiros. Olha, estava mesmo horrível, porque as senhoras vendiam dentro da linha férrea. Mesmo o comboio a vir de longe, elas metiam-se de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. E muitos acidentes já presenciei também, mesmo dentro do comboio como fora do comboio. Então, graças a Deus, as vendas até ali, graças a Deus. Ajuda naquilo que é a higienização das vias, né? Porque se ficar muito exposto, as pessoas acabam pondo lixo, mas já com essas obras não temos visto os lixos nas vias ferroviárias. Consegue-se observar que pontos onde não tem obras, há muito lixo nas vias. Isso pode até de alguma forma atrapalhar aquilo que é o trajeto. Vai travar o pessoal não entrar na linha férrea, mas também dá uma outra visão à nossa cidade capital. As obras de melhoria ao longo de toda a linha férrea, numa extensão de 54 quilómetros, no percurso da estação do Bungo à estação da Baia, vão garantir melhor circulação e fluidez aos comboios naquela rota. Entretanto, os passageiros mostram-se preocupados com a vandalização das infraestruturas e, por isso mesmo, alertam o redobrar da segurança. No correr das linhas férreas, né? Tem tido muitos meninos que assaltam, pedrejam os comboios. Então, se tivesse mais vigilância, que seria melhor ainda. Que atiram pedradas e nós também dentro do comboio somos sujeitos a sofrer. As vias vão ficar mais seguras e vai ter muita vantagem para nós. A falta de iluminação na linha férrea é constante e não só, o comboio não funciona de segunda a segunda, funciona de segunda a sexta-feira. E dos dias que funciona, só funciona até às 18 ou mesmo 17. Isso por quê? Porque não temos iluminação.
Então deviam olhar por este lado. Das 11 estações existentes ao longo do trajeto entre o Bungo e o terminal do novo Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, no distrito urbano de Bom Jesus, apenas 5 beneficiaram de obras de grande dimensão. Mais de 100 crianças na província do Ambo beneficiaram de formação no domínio das artes. A iniciativa decorreu no quadro do projeto Sonho e Arte. Durante uma semana, os pequenos adquiriram conhecimentos que podem incentivar ainda mais o seu gosto pela arte. Uma iniciativa que visa conferir habilidades aos petizes e jovens em diferentes disciplinas artísticas, da música ao teatro, da dança ao canto. Os menores aproveitaram a época de férias para aprender igualmente artes plásticas. O projeto Sonho Arte para mim significa muito, porque eu não sabia dançar praticamente nada, mas quando cheguei no projeto Sonho Arte, aprendi a dançar danças tradicionais e muito mais. Aprendi muito e eu creio que o projeto Sonho Arte continue mais e mais, ele evolua mais. O projeto Sonho Arte para mim significou uma experiência inédita e eu quero fazer mais e mais vezes porque das vezes que eu participei aprendi muita coisa. Terminei o curso de canto. Balanço positivo, porque eu cheguei aqui sem saber praticamente nada sobre o canto, mas hoje eu posso dizer que sei cantar. O projeto Sonho Arte é um projeto incrível, maravilhoso. O projeto Sonho Arte visa a formação artística para crianças, adolescentes e jovens, até adultos, que formam-se em diversas áreas, no teatro, dança, artes plásticas, canto, instrumentos musicais e pintura. Nós estamos agora com 150 formandos que conseguimos reunir nessa 5ª edição. Na verdade, começamos em 2018, estamos a fazer hoje 5 anos de projeto Sonho Arte, excepto os anos que ficamos parados por causa da pandemia, mas ainda assim o sentimento é de dever cumprido, porque se formos fazer uma estimativa hoje, vamos dizer que já conseguimos contar mais de 500 formandos desde a primeira edição que passaram pelo projeto Sonho Arte até hoje. Nós esperamos que aquilo que foi o nosso desejo cumpra-se, porque nessa edição tem um caráter especial, que é a homenagem que vamos fazer à cantora Edna Mateia, onde os formandos vão poder cantar, dançar, pintar, ensinar sobre a vida e obra de Edna Mateia. Esta foi a 5ª edição do projeto Sonho e Arte, realizado no Centro Cultural Manuel Rui e serviu igualmente para homenagear a cantora Edna Mateia. Um significado muito grande porque nós vamos trabalhando, mas nunca temos noção de que o nosso trabalho é visto por muita gente e que as pessoas dão esse valor todo, porque já fui homenageada de várias formas, de várias vezes também, mas várias vezes e de várias formas, mas nunca nesta dimensão. Desde a sua criação em 2018, o projeto Sonho e Arte já formou mais de 400 crianças, só na província do Ambo. É sempre um prazer, conto consigo amanhã à mesma hora. Continuação de boa noite. Estamos juntos.